Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículo 15. Vamos fazer a leitura primeiramente no verso número 15, depois nós iremos percorrer outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito e amado, queremos te agradecer por tudo que já aconteceu neste culto, Pai. Leituras bíblicas, orações, louvores, ofertas e dízimos, Pai. E agora nós queremos te pedir que o Senhor, ó Deus, nos ilumine para que possamos falar da Tua palavra, Pai, de maneira clara, de maneira objetiva ao coração dos irmãos. E que sejamos todos edificados. Ó Deus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, primeira Epístola de João, capítulo número 2, versículos número 15 em diante. Eu diria para vocês inicialmente que João, ele tem aqui uma preocupação. A preocupação de João era de não ser de forma alguma mal compreendido pelas suas ovelhas. Então esse é um cuidado que ele nutria em seu coração. João falava de maneira muito piedosa, muito amorosa aos seus irmãos em Cristo. O desejo de João era aquele desejo de ser ouvido, que todos entendessem que a sua mensagem não era uma mensagem contra ninguém, pelo contrário. Ele está aqui trabalhando uma temática que envolve algumas pessoas que deixaram a igreja, um grupo herético, que não está questionando de maneira alguma a salvação daqueles que eram membros da igreja. E tudo que ele diz por amor, por cuidado, porque era uma postura pastoral dele. É importante dizer que aquele que de fato nos ama, aquele que é nosso pastor, aquele que tem liberdade conosco de conversar, de interagir, de nos formar como discípulos, ele tem e deve ter a abertura de falar sem reservas, mas em amor, aquilo que a gente precisa ouvir. E aquele que nos ouve deve entender que o que falamos para o bem e não falamos para o mal. É um cuidado pastoral. E aqui no caso, João vai tratar de um assunto muito importante. Ele vai delimitar, ele vai orientar a igreja sobre aquilo que a igreja deve amar e aquilo que a igreja não deve de maneira alguma amar. E é interessante dizer porque, por vezes, nós canalizamos o nosso amor, devotamos o nosso coração àquilo que nós não deveríamos estar amando. E aqui, João quer expressar essa realidade. E logo no início, ele já diz: não ameis o mundo. E aí vem a questão: que mundo é esse que João está falando? É a primeira pergunta que a gente faz. Que mundo é esse que João está falando? Ora, porque se a Bíblia fala para nós, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perfeito? Então, obviamente, na cabeça de qualquer pessoa surge a pergunta: o que João está dizendo? Porque se a Bíblia diz em João 3,16 que o próprio Senhor amou o mundo, como aqui ele diz que não ameis o mundo? E aí eu queria te explicar nesta manhã que existem 3 sentidos, acepções para essa expressão mundo na Bíblia. E mundo é uma palavra corriqueira no vocabulário joanino, no vocabulário de João. João usa muito a expressão mundo, só que com acepções diferentes.
E aqui no caso, eu precisaria explicar a você que ele não está falando do mundo como criação divina, como a terra. Não é a terra, tá? Porque a terra, ela deve ser o que por nós? Amada e cuidada. Por quê? Porque é criação divina. Então, eu devo cuidar do planeta, eu devo cuidar da terra, eu devo fazer isso porque é agradável a Deus, porque foi o próprio Deus quem criou. O segundo sentido que nós podemos encontrar para a expressão mundo, seria mundo humanidade. Obviamente, a gente vai entender que ele não está falando que nós não deveríamos amar a humanidade, muito pelo contrário, porque o próprio Deus amou a humanidade. E ele diz mais para nós, que nós temos que amar os nossos amigos e que nós temos que amar também quem? Os nossos inimigos. Então veja comigo que ele não está falando da humanidade de um modo geral, das pessoas de um modo geral. Não é disso que ele está falando. Ninguém deve pensar que a gente deve ter ódio das pessoas de forma alguma. Isso não. Então aí vem a pergunta, pastor, conta logo qual é o terceiro significado, o terceiro sentido, porque eu quero entender isso aí. Então que mundo é esse que a gente não deve amar? Porque pode ser que eu esteja de alguma maneira amando, ou ainda haja algo em mim que desenvolva uma devoção para o mundo. E aí eu precisaria explicar a você que essa terceira acepção é mundo como sistema. Existe um sistema com valores, com ideias, com pensamentos e com instrumentos, inclusive humanos, para propagar essas ideias, e esse sistema, ele é contrário aos valores de Deus, ele antagoniza com Deus. Ele atua de uma tal forma para destruir, para prejudicar tudo aquilo que é belo, que é bonito, que Deus criou para o nosso deleite, para a nossa alegria. Então, existe um sistema mundano, um sistema perigoso, que está aí instalado, que por vezes a gente não consegue perceber, se dar conta dele, porque nem sempre a ação desse sistema ela é tão clara. Às vezes ela vem misturada, ela vem escondida com outras ideias que a gente acaba absorvendo, porque elas têm uma cara, uma aparência de verdade. Então João está falando de coisas muito profundas, muito sérias, porque o crente, ele embora esteja no mundo, ele não é deste mundo, ou seja, desses valores, desse sistema, dessa cosmovisão que é completamente contrária aos valores de Deus. Então, isso é muito sério, porque tira da nossa cabeça a ideia de que a nossa luta é contra a carne e sangue, contra as pessoas que pensam diferente de nós apenas, as pessoas que não concordam conosco. As pessoas podem até serem usadas por esse sistema, mas a nossa luta é contra esse sistema e contra o príncipe deste mundo. Então, esse mundo tem um príncipe, no sentido de que é ele quem gere, governa esse sistema perverso que produz coisas completamente contrárias aos valores de Deus. Então ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não pense você que haja algum pecado em você gostar das coisas normais desta vida, das boas coisas que existem na vida, não é disso que ele está tratando. Mas quando essas coisas, elas rivalizam com a sua dedicação a Deus, com o seu amor a Deus, essas coisas passam a ter um significado completamente negativo e fazem coro com esse sistema que é um sistema negativo, mundano, contrário aos valores de Deus. Então é isso que ele está dizendo para nós aqui: nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Ou seja, amar o mundo é incompatível com amar o Pai. Ambos, o mundo e o Pai, eles requerem de nós exclusividade, dedicação, entrega, adesão. Então, ou você ama o Pai, se dedica ao Pai, se entrega ao Pai, vive com vibração essa fé em Jesus Cristo, ou você então, você vai se devotar, se entregar, vai valorizar, vai prestar culto a este mundo, porque quem ama esse sistema de valores contrários aos valores do Pai, ele está, na verdade, em desobediência àquilo que Deus deseja para seus filhos. Então, João, por amor, ele está tratando de assuntos profundamente importantes, mas ele não tem a vergonha que, por vezes, nós pastores do século 21, nós temos, de dizer para as pessoas e ler para as pessoas aquilo que está no texto. E o texto é profundamente claro quando ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que coisa, parece forte aos nossos ouvidos contemporâneos, parece forte demais para uma mente pós-moderna. Como assim alguém terá coragem, a ousadia de dizer que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa? É muita coragem, mas João, por amor, ele alerta, ele não tem receio de dizer isso ao coração dos irmãos, ao entendimento daqueles irmãos, porque era importante que se dissesse tais coisas, porque se não fosse assim, não estaria na Bíblia. E isso não é importante só para o início da igreja, isso é importante para nós hoje, em pleno século 21, porque nunca nós fomos tão influenciados, é uma força de linguagem, esse nunca que eu estou usando aqui, nós nunca fomos tão influenciados pelos valores seculares, nós nunca fomos tão influenciados pelas concepções mundanas, e elas vêm sendo apoiadas por grandes autoridades do pensamento, da filosofia, da inteligência. Pessoas escrevem embaixo e dizem: não, é por aí que o mundo deve andar, é por aí que as coisas devem continuar. Mas quando a palavra de Deus nos mostra que nós, como cristãos, nós precisamos andar na contramão desse sistema. Nós não somos alienados, nós não somos pessoas que não gostam do que é bom na vida. Nós gostamos, e claro que gostamos, mas uma coisa nós precisamos distinguir: se existe algo que rivaliza com a fidelidade nossa a Deus, se existe algo que está encontrando em nosso coração abrigo, nós precisamos rejeitar essas coisas, travar uma resistência por amor ao nosso Deus, por amor a Jesus Cristo. É isso que nós precisamos pensar. Em dias como os nossos, mais do que nunca, a igreja precisa firmar o pé. Eu diria para você que, inclusive, cristãos das mais variadas denominações e segmentos, em dias como os nossos, os cristãos precisam olhar uma agenda comum para que eles atuem na sociedade com força, com coragem, para que a igreja não venha a ser assolada por uma perseguição. Então nós precisamos, de maneira também inteligente, como igreja, trabalhar em prol dos valores do reino de Deus e enfrentar a tudo isso que vem contra a igreja. E quando chega no versículo de número 16, ele vai nos falar o seguinte: porque tudo que há no mundo, e aqui onde ele fala tudo que há no mundo, ele vai falar de três, eu poderia usar a expressão três iscas, três elementos que são sedutores ao extremo e que nos puxam, nos atraem. É uma coisa impressionante. Ele diz que, vejam comigo no versículo 16, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, nós temos aqui 3 iscas que tentam nos levar para longe dos propósitos de Deus, do centro da vontade de Deus. E a primeira é a concupiscência da carne. O que é isso? O desejo da carne. O desejo da carne vai sempre rivalizar com os valores de Deus, com os valores do Espírito Santo. Então, existe uma rivalidade, existe uma força atrativa, porque nós sofremos essa pressão. Nós somos tentados, nós temos desejos que são desejos equivocados e que são fomentados por esse sistema. Além de sermos tentados porque ainda há um resquício em nós do velho homem, da carne, ainda essas coisas pairam em nós, mas além disso ainda há um sistema ainda atuando, instigando a nossa vida para que a gente vá para longe do desejo de Deus, da vontade de Deus. Então, a concupiscência da carne. Depois o texto fala que há a concupiscência dos olhos. E aí você pode perguntar assim, mas pastor, os olhos desejam? Como é assim? Olhos desejam? O que é isso? E aí a gente fica pensando, né? Você nunca ouviu aquela expressão, ou nunca usou aquela expressão, quando você vê um belo prato, uma bela mesa, estar de encher os olhos? Não é assim que a gente fala? Dá vontade que o pastor diga logo amém, para a gente poder comer e se deleitar naquele prato maravilhoso que foi feito. Esses dias agora, o Facebook me mostrou as fotos da nossa festa aqui, Dia de Ação de Graças, do ano passado, do ano anterior. Então, de 3 anos para cá, mais ou menos, ele foi repetindo as fotos. E eu olhava aquela mesa maravilhosa, a comunhão, os irmãos se abraçando, tirando fotos. Eu falei, puxa vida, que bom que isso pudesse voltar, né? Que a gente possa logo voltar a esse tempo de comunhão e de alegria. Mas, ou seja, existe uma concupiscência dos olhos. Você olha e isso vem à sua mente e você começa a ter ideias que não deveria ter, pensamentos que não deveriam ser abrigados em você, porque existe uma concupiscência dos olhos. E mais do que nunca, como hoje, nós temos visto como isso tem nos atingido e nos atacado, nos seduzido, nos tentado. A gente se deixa levar por essas coisas e junto com ela, o texto fala para nós que há a soberba da vida. Ele está falando de coisas aparentemente que a gente fala assim, mas isso é tão normal, isso não é nada muito grave não. E ele por fim fala na soberba da vida. Em tudo isso aqui nós vemos ideias como, por exemplo, sabe aquela postura de você desejar as melhores posições na sociedade? Essas ideias de hoje que você tem que ser feliz a todo custo, não importa como, não importa que você passe por cima das pessoas, que você deixe de lado os valores de Cristo. Sabe essas ideias? Ou então, eu quero ser honrado, eu quero chegar num lugar e eu quero ser respeitado, eu quero ser valorizado, eu quero ser olhado como o cara, ou como a mulher. Sabe esses desejos que colocam na nossa cabeça que a gente só vai ser feliz quando viver essa realidade? Ele está dizendo para nós que isso tudo, quando é o centro do nosso coração, quando isso tudo rivaliza com os valores de Deus, isso, em vez de ser bom, isso é ruim. E isso é sério, porque toda a nossa mentalidade, ela é criada, ela é desenvolvida no século 21, com vistas ao sucesso, à felicidade, à alegria a todo custo. A gente precisa ser feliz. A sua grande busca na face da terra é pela felicidade, pela realização. E aí é curioso que uma mulher que optou por cuidar da família, dos filhos, ela não é tida como uma mulher bem-sucedida. Como não? Uma mulher que criou 2, 3 filhos, abdicou durante um tempo de ir à rua, de trabalhar, desenvolver uma carreira,
mas criou bem os seus filhos, e depois, já com os filhos crescidos, aí sim ela vai trabalhar, por exemplo, se ela pôde fazer isso, essa mulher não é vista como uma mulher de sucesso. Como não? Os desafios de criar uma criança, 2, 3 filhos, é muito grande. Mas quem é que é aplaudida como uma mulher de sucesso? É aquela que trabalhou, que fez um concurso, passou e trabalha. Nada contra, entenda bem o que eu quero dizer, nada contra a pessoa crescer na vida. Mas o problema é que as nossas ideias, elas estão equivocadas. O que é realização? O que é sucesso? O que é alegria? O que é felicidade? Quando a felicidade não é a felicidade que a Bíblia diz, nós estamos andando num caminho extremamente perigoso. E nesses dias, mais do que nunca, há um consenso na sociedade que isso é felicidade, que isso é alegria. E sabe o que a gente tem visto? Pessoas que, com o passar dos anos, estão com uma lacuna enorme no coração, com uma grande frustração, porque empreenderam uma luta, uma guerra, uma entrega para algo que, na verdade, no final das contas, não trouxe a tão sonhada realização. E quando a gente olha para o texto e a gente percebe tudo isso, a gente vê como os valores deste mundo, desse sistema, são valores contrários aos valores do reino de Deus. Eu conheço a história de um pastor, e preste atenção nessa história. Eu já contei uma vez essa história. Existia um pastor que ele foi a um congresso religioso, teológico, e esse pastor, ele tinha tudo para ser um fracasso, pensando na visão do mundo. Por quê? Ele era um sujeito um tanto quanto baixo, um tanto quanto encurvado, as suas mãos eram esquisitas, assim, um tanto assim, um jeito estranho. Ele ainda por cima não tinha uma boa voz, não era uma pessoa bem apessoada, sua presença não era boa, e ainda por cima ele se vestia muito mal. Ele não sabia combinar as roupas, ele não era elegante. E ele chegou num congresso, e quando ele chegou nesse congresso, ele passou numa roda de pastores e cumprimentou cada um dos pastores, e foi andando, Daqui a pouco, um pastor virou-se para aquele grupo, um pastor que estava ali, e disse assim: "Você sabe quem é esse pastor aí?" Aí os irmãos: não conheço não. Esse é o pastor daquela igreja importante, de tal denominação, assim. Vocês sabem o que aconteceu? Um daqueles pastores que estava no grupo, ele saiu do seu lugar, foi lá ao encontro dele e mais uma vez o cumprimentou, como se aquele primeiro cumprimento não valesse nada. Por quê? Agora ele sabia quem era aquele homem que aparentemente não era ninguém. Estranho, esquisito, mal arrumado e sem aparência. As coisas são assim, são os valores deste mundo. E João está lutando contra isso. João está ensinando a igreja a pensar como crente. A igreja precisava pensar como crente. Os salvos precisam pensar como crentes. Ontem minha esposa me mostrou uma publicação na internet. E eu falei: eu não sigo mais essa pessoa. Não quero nem ver, não quero nem ouvir. Nada contra a pessoa, mas contra aquilo que ela escreve, contra os pensamentos dessa pessoa, que é cristã, por um lado, mas por outro lado advoga coisas que nós não podemos advogar. E essa pessoa com um linguajar totalmente secularizado, defendendo aquilo que a gente não pode defender como crente. E eu falei: a devoção dessa pessoa, aquilo que é mundano, é muito maior do que a devoção que ela presta a Deus. Esse coração está dividido, sua mente está confusa e ela não consegue definir quem ela é, se ela é crente ou se ela é mundana. E assim a nossa cabeça vai caminhando. As nossas ideias estão assim hoje, porque nós somos bombardeados. Por onde passamos, por onde estamos, por essas concepções e por essas ideias.
E quando chega no versículo de número 17, 16 ainda, parte B, ele vai dizer assim, veja comigo, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Ou seja, não tem origem em Deus, irmãos. Essas ideias que aí estão, elas não têm origem em Deus, por mais amorosas que elas aparentem. Elas não têm fundamentação em Deus, elas não surgiram do coração de Deus, mas procede do mundo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essas ideias, elas têm o quê? Uma outra origem. A origem não está em Deus, o texto é muito claro. E eu gosto muito de pregar de maneira expositiva, porque quando você prega expositivamente, tudo que você diz, você aponta para o texto. Você não está falando de ninguém, nem para ninguém, nem dando indireta para ninguém. É o texto que está dizendo. Então, o meu compromisso é com o texto. E o texto diz para nós que não procede do Pai, não é de Deus isso não, mas procede do mundo. A origem é maligna, é desse sistema que tem um príncipe, o príncipe deste mundo. Então, João fala de maneira muito clara, o apóstolo do amor, em amor, mas de maneira firme, ele não deixa de falar aquilo que é preciso ser falado. Porque nós precisamos, irmãos, desse confronto originado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos faz pensar e repensar sobre nossas escolhas, sobre nossas decisões, nossos pensamentos, nossas ideias. Porque às vezes um crente, ele pode estar com ideias completamente contrárias às ideias do Evangelho. E no verso 17, o texto vai dizer assim para nós: ora, o mundo passa. Irmãos, não é difícil interpretar isso não. Qualquer um de vocês é capaz de interpretar. Qualquer um de nós. O mundo passa. O que isso significa dizer? Ele está dizendo para nós que esse mundo, esse sistema perverso, ele é alguém falou, transitório. Esse sistema, ele é transitório. Os lauréis que a gente recebe, as placas, as honrarias, os aplausos, o nosso nome no jornal, tudo isso que a gente recebe e que sonha como valor tão importante, tudo isso passa. E olha que eu não estou falando sobre você crescer na vida, você se destacar profissionalmente, não é disso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou falando é que esse espírito do mundo está por aí e atingindo e seduzindo muitas pessoas. Ora, o mundo passa. Já vi gente que recebeu o título de cidadão, perder o título de cidadão. Já vi gente que recebeu o título de doutor honoris causa, aconteceu um problema, perdeu o título de doutor honoris causa. Eu já vi gente que era embaixador da Unicef, cometeu um deslize, alguma coisa aconteceu que o mundo não se agradou, perdeu o título também. O mundo passa, irmãos. Os aplausos passam, a adoração passa. Tudo isso são seduções. E a gente precisa compreender que aquilo que está sendo dito aqui é uma mensagem pertinente para os nossos dias. A gente busca essas coisas, mas não encontra a real felicidade nessas coisas. A nossa verdadeira felicidade está em Deus. A nossa verdadeira felicidade está numa vida conformada com o padrão, com os valores do nosso Deus. Então João está dizendo para a gente ficar alerta, porque essas coisas todas que são tão buscadas por nós, todas elas passam. Bem como a sua concupiscência. Agora, veja comigo, em contraposição,
Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, aquele que encontra prazer nos valores, nos mandamentos de Deus, na comunhão com Deus, esse, o que acontece com ele? Ele permanece eternamente. E aqui o caminho, preste atenção numa coisa muito importante, o caminho aqui não é o caminho do legalismo religioso, porque fala em que faz a vontade, pode dar uma ideia a alguém de que seja um legalismo. Não é isso, de maneira alguma. João mesmo no capítulo 14, versículo 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, há uma alegria, há um prazer, há uma satisfação no crente, em ele fazer a vontade de Deus. Há um prazer, um contentamento, uma alegria, uma felicidade. Nós somos felizes quando nós fazemos aquilo que Deus de fato idealizou, que Deus fala em sua palavra, exarou nas escrituras sagradas. Então, não é um caminho de legalismo, mas de obediência à palavra de Deus. E como a gente é feliz quando vive para Deus, quando está em comunhão com Deus, quando está em comunhão com os irmãos, com a nossa igreja. Portanto, queridos, eu gostaria de parar aqui, parar neste versículo 17, para que a gente pudesse orar a Deus, para que a gente pudesse repensar, fazer uma reflexão muito profunda e genuína sobre o nosso caminhar. O Senhor diz na sua palavra que nós não devemos amar o mundo, mas eu repito, não é deixar de amar a criação, não é deixar de amar o próximo, ainda que o próximo seja nosso inimigo, mas é não amar esse sistema perverso que aí está. Eu diria para você ainda, o segundo ponto que eu quero rememorar com vocês, nós precisamos compreender que tanto o mundo como o Pai, eles requerem exclusividade. Um requer exclusividade, o outro também requer. Qual é aquele a quem você vai devotar o seu coração, a sua vida, a sua entrega? Isso é importante que se diga. Dizer a você que nós temos três grandes sedutores, três grandes iscas, que são elas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e que não são coisas sempre necessariamente negativas, às vezes são coisas até interessantes, e por que não dizer boas, algumas, mas só que fora do padrão preparado, idealizado por Deus, elas são extremamente prejudiciais à nossa espiritualidade. Queria dizer para você, ainda nesta hora, que todo o brilho deste mundo, se eu soubesse cantar e tocar, eu cantaria, o brilho deste mundo se apaga ante a ti. A glória dessa terra nada é. Tudo cai na tua presença, ó Deus. Então, entenda uma coisa, o mundo é transitório, esses valores são passageiros, isso que muita gente vem entregando até a alma por conquistar, tudo isso não tem valor permanente, é uma busca pela felicidade sem ser alcançada. E por fim, eu gostaria que nós pensássemos que João não está dizendo que sua igreja não era salva, ele não põe em xeque isso, todos são salvos ali. Não são salvos aqueles que estão no versículo 19. Olhe para a sua Bíblia. E saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos pensar nisso. E finalmente pensar que há uma alegria e um prazer na obediência ao nosso Deus. Vamos orar.